começando mais uma Assinatura Marca Cast. Eu tenho, assim, a honra e o prazer de receber Sofia Clementina! Finalmente, né? Finalmente, Tava olha, devendo. eu tenho aqui que fazer as honras da casa. Então, a gente está recebendo essa minha amiga maravilhosa, perfeita, que eu amo, mas que mais do que minha amiga maravilhosa, perfeita, também é minha cliente. Sim, com muito amor. Dona, proprietária, diretora criativa e tudo mais da Nem Só de Blush. Isso aí. E assim, que honra falar desse desenvolvimento, que honra falar dessa marca. Se apresente, Sofia Clementina! Nossa! Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, eu sou amiga e cliente de Amanda. Isso já é apresentação suficiente pra mim. Mas, bom, sem brincadeiras à parte, né? Eu sou a Sofia, eu tenho a Nem Só de Blush, vai fazer 5 anos. E lançamos no meio da pandemia, né? Em dezembro de 2020, o que traz muitos insights em seguida. E, bom, é uma marca focada em produtos cremosos, produtos práticos, para deixar a rotina mais fácil, a rotina da mulher real mesmo, que não sabe se maquiar como uma profissional e que precisa estar bem e segura. É esse problema que a gente resolve. Maravilhosa, gente. E a Sofia, antes dela criar Nem Só de Blush, ela já tem uma história com maquiagem. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim. Eu comecei essa brincadeira toda sendo maquiadora, né? Então, eu hoje em dia não atendo mais socialmente, mas eu falo que a gente não deixa de ser maquiadora nunca, né? Então, não existe ex-maquiadora. E hoje em dia eu faço coisas voltadas para nem só de blush, lógico, mas eu sou maquiadora há 12 anos. Então, esse amor com a maquiagem surgiu com esse viés de maquiar outras pessoas. Mas eu sempre soube, desde muito pequenininha, que eu ia empreender. Assim, Eu ia falar isso agora. Não sabia esse nome, né? Mas eu sabia que eu ia ter alguma coisa, uma loja. Sempre soube que eu ia vender alguma coisa. Você fez várias coisas, né? Você falou que já mexeu, acho que foi bijuteria que Sim, você já fez, né? Nossa, um pouco de tudo, assim. E, gente, eu achei tão legal. Eu ia falar isso, que outro dia a gente estava conversando e você falou, não, eu sempre soube que eu ia ser uma empreendedora. Sim. E eu falei, gente, que demais, porque no Brasil a gente não é incentivado a empreender, né? A gente é mais incentivado a estudar. Sim. Você tem que formar alguma coisa, você sai do colégio. Eu não sei você, mas eu saí do colégio, não tinha a menor chance de eu não me formar em alguma coisa. Para os meus pais, também isso não. Até que não era muito dos meus pais, não, mas assim, era o caminho natural e não tinha como não fazer. Mas aí eu fiz administração, porque eu sabia que eu ia ter um negócio. Então, o caminho. Fiz orientação vocacional e tal, mas foi muito óbvio que seria administração, que eu queria gerir alguma coisa e que a minha personalidade estava toda voltada para isso. E eu sabia. Eu não sabia ainda nem o tema onde eu ia empreender, mas eu sabia que fazer administração faria muito sentido para mim. Por Nossa, isso que eu escolhi demais, adorei. E me conta aqui, porque eu sei, gente, eu sei essa história e eu amo ouvir. Inclusive, a Sophie foi no outro podcast, eu fui ouvindo a história dela e falei, gente, como eu gosto dessa história tão linda, que né? Bom. Você me falou, a gente sabe, né, que você procurou, assim, você tinha desejo de fazer sua marca e demorou até você começar Nem Só de Blush. Sim. Eu tenho 2 perguntas para este momento. A primeira é assim, você sentia falta desses produtos e por isso você queria fazer? E como que foi essa história aí? Tem muito disso. Na época que eu procurei vocês, eu acho que a gente pode partir desse momento. Quando eu procurei a assinatura e fiz minha primeira reunião com você, que eu lembro direitinho, gente, a Amanda de uma sandália rosa chiclete, uma calça jeans e uma camisa branca oversized, estilosérrima, isso há 6 anos, sei lá. E ela tava passando mal no dia, você tinha tido uma crise renal, e você foi na reunião assim mesmo, e super atenta, anotando tudo. Eu não esqueço disso, porque isso me... Falei, tô no lugar certo, eu acho, essa pessoa que é focada. Mas quando eu fui procurar vocês, eu já tinha tentado fazer a marca antes. Acho que nossa primeira reunião foi 2018 ou 19. Acho que 19. E em 2015, 16, 17, eu já tinha tentado fazer o que eu faço hoje com vocês com outras empresas. E nunca tinha dado certo. E eu tentei muito, assim. A gente chegou a desenvolver uma marca. Tinha outro nome, eram outros produtos, mas já nessa pegada de cremosos e fáceis de usar. Isso me fazia falta, sim. Eu, como maquiadora, eu não tinha nenhum produto nacional para indicar. Era uma fase que a gente realmente não tinha. A gente não tinha confiança em nada que era produzido aqui, né? Eu passei por isso também. Então, eu não tinha mesmo. E comecei a consumir de fora alguns produtos cremosos. Na verdade, tinha um que se destacava, que era um blush cremoso da Tarte. Eu até achei ele ontem nas minhas coisas, porque eu tenho umas relíquias que eu guardo pra sempre. Esse foi um que me marcou. Uma coleçãozinha, assim, que
né? Que sempre vai estar guardado, por mais vencido que esteja. E esse blush, eu usei ele até o final. E eu falava, gente, não tem nada aqui parecido. Ainda mais produto cremoso. Não tinha mesmo. Não tinha. Tinha um, assim, que era bem baratinho e bem vagabundinho, assim, na geração que eu comecei. E eu falei, eu acho que é por aí que eu quero começar. Eu quero um cremoso e eu quero a praticidade que ele me traz, porque ele resolvia a minha vida pessoal. Muito mais do que a minha vida como maquiadora, que a gente usava aquele mundo de coisa. A minha vida pessoal, eu me sentia muito melhor com esse produto que era leve e que me dava muita segurança e agilidade. Aí eu falei, é por aqui que eu vou. Acho que tem um gap aí. Sim. Não, e é muito legal você falar isso, porque assim, enquanto você estava falando, eu estava viajando aqui na minha própria história, porque eu também fui maquiadora, né? Uhum. E a gente... É muito louco hoje, quando você olha para o mercado nacional e vê o salto que a gente deu. Nossa. Hoje mesmo eu fui fazer um ensaio, gente. 100% das maquiagens da maquiadora que estava me maquiando eram nacionais. Isso me dá um orgulho. É inacreditável. E quem a gente, viveu, né? é inacreditável o tanto que a gente lutou para desenvolver. Porque, assim, a Sofia, gente, ela simplesmente trouxe o big desafio, que são produtos cremosos, que não podia transferir muito, que não queria também aquela coisa grudenta, melequenta. Então, assim, ela trouxe um big desafio. E não queria também aquele acabamento seco de produto líquido, que às vezes é líquido, dá essa sensação de que vai ser muito natural, mas o acabamento às vezes é mate. Isso pra mim não Ele fazia seca. sentido. Ele seca. Não, e assim, e o que também é bem inovador pro Brasil, porque na época que você começou, né, só de blush, a pele mate tava, tipo assim, explodindo no Sim. Brasil. Aham. E assim, o que mais eu recebia de pedidos era, eu quero coisa pra matificar, eu quero bruma mate, eu quero pó mate, eu quero... Aí, senta essa gênia na minha frente Chega lá. e fala assim, eu não quero que seque. Eu falei, pera, Peraí, deixa eu rever. meus não é conceitos. pra secar mesmo? Ela, não quero que seque, eu quero que dê um efeito molhado, eu não quero... Ela falou assim, eu quero um iluminador sem brilho. Aham. Eu O iluminador, gente, foi um caos. Choquei na hora, eu falei, céus e Uhum. terra. E, gente, pra quem não é da área, né, de make, pra quem não é da área química de desenvolvimento, foi muito difícil chegar no que ela queria, por Sim. conta da textura. E aí foi um vai e vem de amostra, né? O iluminador, especificamente, eu falo, foi o produto até hoje mais difícil que a gente desenvolveu. Foram mais de 23 amostras. E se eu pego, eu tenho todas guardadas, se eu pego as variações entre as 23, vai de A a Z. Tem, assim, tipos de produto muito diferentes do que ficou o final. Então, tem, assim, com muito brilho, com acetinado, com muito pigmento, metalizado, tem um pouco de tudo até chegar no nosso balme, que é tão amado e que é um produto que tem um diferencial enorme de mercado. Eu lembro uma vez que você fez uns stories comparando ele com o da Chanel, que foi nosso maior exemplo, assim, para chegar nele. E, de fato, o acabamento dele é muito diferente, assim, não tinha nada nem parecido mesmo, e eu acho que ainda não tem. E a gente não benchmarqueou o Chanel, tá, gente? Só pra contar pra vocês. Primeiro que, assim, o Chanel é um produto em stick, né? O que eles têm. E segundo, que, na verdade, eu não sei se você vai se lembrar disso, mas a gente teve uma reunião e a gente falou qual que é o efeito que você quer e tal. E a gente partiu de um protetor solar. Eu lembro. Que fica meio brilhantinho, sabe? Tipo, meio suadinho. Sim. Que é aquele efeito com carinha de oleoso que ninguém... Né, que na época foi dificílimo até explicar Muito. para a equipe de pesquisa e desenvolvimento. Eu falei, gente, tira o brilho, ela não quer brilho. A gente tem que descer, a gente tem que dar essa textura e tal. Então, assim, Eu lembro que as meninas, em algum momento, chegaram para mim e falaram, então você não quer um iluminador, né? E eu falei assim, não, gente, é um iluminador. Pois é, de fato, diferente de tudo que a gente tem, assim, ele foi muito criado do zero mesmo. Não tinha nada parecido para falar, é mais ou menos isso? Só muda um pouco? Não tinha. E sabe por que eu tô te falando do protetor solar? Porque na minha época a gente usava muito protetor solar para estúdio, para dar aquele efeito meio molhado. E a gente tinha tentado desenvolver um produto assim, tipo um protetor que era isso, era um iluminador sem mica, sem brilho, né? E aí a gente partiu desse desenvolvimento também para conseguir, junto com a sua genialidade aí, falando, não é isso, não é isso, não é isso, reprovar trocentos bilhões de amostras e chegar. Nesse ponto, eu queria que você contasse como que é o desenvolvimento de produtos. Porque as pessoas, eu acho que elas pensam que é assim, eu quero um iluminador, pum! Parece como mágica, né? E não é. Então, eu queria que você dividisse um pouco desse perrengue que é chegar no produto perfeito, do jeito que você quer. Sim, isso realmente, gente, eu demorei. E eu ainda acho que eu não tenho 100% de domínio de todas as etapas como eu poderia ter. Porque é complexo. Muito. É complexo e se você não tiver
E aí eu dou graças a Deus pela assinatura, assim, o nome desse podcast diz tudo, porque o processo inteiro é muito complicado. Se você não vive isso na pele todo dia e sabe os trâmites e sabe onde que vai ter um gargalo, se a gente for fazer isso sozinho, olha, boa sorte. Você não vai conseguir, desculpa. Infelizmente, eu gostaria de falar que não, dá pra fazer, sabe? Não dá. Pra começar, existem prazos que eles só se alongam ao longo dos anos, assim, se antigamente, quando eu comecei, você tinha, vamos chutar, em 30 dias você teria o produto, hoje eu considero 90, sabe, assim, não são 90, mas os prazos aumentaram muito, porque a complexidade do mercado que supre, né, a cadeia de suprimentos toda, foi só aumentando essa complexidade. Isso que eu ia te falar. Hoje você compra suas embalagens e você tá vendo o prazo que é para receber a embalagem. O cartucho. E imagina, a gente ainda tem que juntar aquele monte de ativos para manipular, para fazer o produto, né? Então, é uma cadeia extensa, né? Nossa, eu sempre te falei isso. Falei, eu não sei como que alguém tem coragem de ter um estoque de matéria-prima. Assim, eu acho de uma loucura, vocês que mexem com isso, sabe? Assim, com a fabricação, porque é um universo, gente, que eu não ia dormir. Sabe assim? Não, mas a gente não dorme, não. Pois é, tá aí. A gente não dorme, não. Dormir. Maravilhosa desse jeito, sem dormir. Gente, é uma pressão absurda também. Porque você pensa que os insumos, eles vencem. Porque uma embalagem no seu estoque ainda você tem um risco calculado. Sim. Porque se tudo der errado, você administra aquele estoque. Agora, matéria-prima vence. Então, é complexo. Eu queria te fazer uma pergunta tricky. Eu acho que eu nunca te perguntei sobre isso. Por que começamos pelo blush? Então, isso tem muito de você. Tá vendo, Também gente? não sei se ela vai lembrar. Mas nas primeiras reuniões, quando a gente começou a desenvolver mesmo os produtos, assim, brifar, depois de brifar o que eu queria e tal, na hora de desenvolver, eu acho, eu não lembro ao certo, mas eu acho que eu queria mais coisas do que só o blush. E você falou assim, olha, vamos começar por 2 cores de blush que são multifuncionais, então você vai ter... Um é mais bronzer, o outro é mais rosado, mas é um rosado bem universal. Aí a gente foi chegando na cor, que eu fui bem chata pra chegar nelas. Mas você vai ter produtos multifuncionais que vão servir de sombra, blush e batom, que é uma coisa muito nova aqui ainda, que você quer enfrentar essa galera pra explicar isso, mas, né, fique à vontade aí. Mas eu acho que você não precisa lançar um monte de coisa de uma vez. E eu acho que blush é um negócio que a brasileira gosta e vai ser um produto multifuncional. E eu falei, você me passou muita segurança. Então, eu fui no blush basicamente por sua culpa. Ai, que chique! E deu muito certo. Eu lembro dessa reunião e eu lembro de uma coisa que eu sempre pensei na minha cabeça. E engraçado que a gente vai lembrando, né? Eu lembro que uma vez você falou assim... quando você me deu sua opinião, eu pensei, será que ela não tá me dando uma opinião contra? Porque pra ela eu fazer mais produto seria melhor. Eu lembro que você falou uma coisa assim comigo. Tipo, vocês têm certeza que você não quer que eu faça várias coisas ao mesmo tempo? Mas eu entendi desde o início, eu lembro muito bem de você falar que você achava que eu tinha alguma noção, não podemos dizer total noção, porque nem até hoje eu acho que eu não tenho, ninguém tem, do que eu iria enfrentar, do que significava plantar a sementinha de fazer um produto. Sim. Porque o buraco é muito embaixo. Muito. E eu acho que cada vez mais, como as possibilidades estão mais na palma da mão hoje em dia, porque quando eu comecei não tinha nem, assim, não sabia nem onde procurar uma indústria, uma fábrica, tanto que deu errado várias vezes. Hoje, eu acho que as pessoas se encantaram muito com esse mundo de produzir coisas próprias, com a própria marca. Cresceu, né? Cresceu. Isso tá difundido mesmo. Todo mundo pode ter e deveria ter mesmo um produto. Já vi você falando isso várias vezes. Mas tem muita gente que não faz ideia do por trás para você... Não é criar um produto, é criar uma empresa. Então, outro rolê. É isso que eu falo. Eu falo assim, todo mundo pode ter um produto desde que queira empreender. Porque eu não acho que empreender é pra todo mundo. Não, também não acho. Eu acho, a gente é muito, muito síncrona nesse sentido de falar, empreender é um estilo de vida. Empreender, gente, é uma decisão que você toma pela sua família inteira. Porque as pessoas falam assim, Amanda, seu filho na UTI, você trabalhando. Sim, porque meu negócio não tava parando de pé sozinho também, entendeu? A gente fala isso, né? Os nossos negócios ainda estão precisando muito da gente e tal. E assim, é muito legal falar sobre isso, porque eu realmente sempre quis orientar o meu cliente olhando pelo lado dele, não pelo meu. Porque acho que quando você começou, já tinha uma bagagem ali que eu estava empreendendo. Eu não posso pensar que aquela pessoa vai ter a destreza que eu tenho. Sim, porque ela está começando, eu já estou há mais tempo. E eu acho muito difícil empreender. Eu acho.
Às vezes eu olho e falo assim, gente, talvez se eu soubesse tudo que eu ia passar na minha vida, talvez eu tomasse uma decisão distinta. Não sei se eu ia conseguir, porque minhas habilidades estão muito nesse lado mesmo. Mas assim, gente, não é fácil, sabe? E a gente assume um risco para nossa família inteira. A gente adia planos pessoais e tal. Então, nessa época, eu lembro que eu pensei assim, vamos começar devagar, de um jeito, porque você quebrar a cara no início é muito traumatizante. Muito. E eu também falei isso recentemente num evento que eu participei, de que eu acho que grande parte de eu fazer o que eu faço é ingenuidade. Assim, se eu soubesse tudo que vinha pela frente, talvez eu não tivesse feito. E não é que hoje eu não faria. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza absoluta do meu caminho. Mas a ingenuidade de não ter previsibilidade do que você vai enfrentar te faz ser mais corajoso mesmo. Sim, a gente fala que a ignorância é uma bênção, Exatamente, né? Nesse sentido é mesmo. E deixa eu te falar, os empresários, ninguém que começou sabia o tanto que o buraco é grande e o tanto que você pode se enfiar dentro dele. Facilmente. Ainda mais começando com o seu dinheiro, sua verba muito imobilizada. Sim. Porque assim, gente, eu falo para as pessoas, eu queria que você falasse sobre isso. Fazer um produto é uma parte do seu negócio. É uma parte importante? Sim. É uma parte que você tem que cuidar? Sim. Mas é uma parte. É uma parte. Ali tem um círculo de coisas. Me conta mais sobre a sua vida como empreendedora. Sim, eu acho muito boa essa pergunta, porque eu acho que essa parte as pessoas entendem menos mesmo. E ela é a mais importante. O produto, a qualidade do produto, alguém para te assessorar no caminho, é imprescindível. Só que tem outras coisas que também são imprescindíveis. Então, você não vai lidar assim, não tem como você priorizar só uma coisa. Isso é o dificultador. Você tem que priorizar várias coisas ao mesmo tempo, sem ter todas essas habilidades, sem ter toda essa formação, sem ter experiência, com medo de errar, errando e tendo que corrigir, passando vergonha, fazendo perguntas que você não queria ter que fazer, dando feedbacks para pessoas de uma forma muito desconfortável para você, gerindo um caixa que você nunca soube gerir. Eu formei em administração, eu não sei fazer uma DRE, entendeu? Eu sei ler a minha, mas assim, é tudo muito complicado e você não tem toda a bagagem que você precisa. Então, você tem que ter, pelo menos, você não vai ter a bagagem, mas você tem que ter a disposição de carregar essa bagagem e abrir essa bagagem, tirar cada peça de roupa dessa bagagem e olhar para cada uma. Lavar quando for preciso, passar, vestir, trocar o tamanho, doar, vender, revender. Você tem que estar disposto a enfrentar essa bagagem que vai vir. Ela é imprescindível. Não, e detalhe, eu tô até notando aqui, você é formada em administração. Agora você pensa, eu sou formada em enfermagem. Gente, eu lembro que você falou de DRE, a primeira vez que eu tive que ler, interpretar uma DRE e ver o tanto que eu tava tomando prejuízo. Nossa. Eu suava, juro pra você, de pingar. É de matar. Porque eu falava assim, como que eu vou sair? Aí eu falava assim, é isso mesmo que eu entendi? Eu tomei isso aqui de prejuízo. Ele falou, você tomou. Eu queria que você tivesse certeza que você tá ciente disso aqui, que isso aqui tá acontecendo. Porque, gente, além disso tudo, o empreendedorismo, ele tem uma parte dele que é uma ilusão. Porque, assim, às vezes a gente movimenta muito dinheiro. Só que o que sobra lá no fim é outra coisa, né? Nossa. E hoje você vive da Nem Só de Blush. Sim. E isso também é um mega feito. Totalmente. Sabia? Totalmente. Assim, eu lembro que a primeira vez que eu consegui tirar o meu salário, pagar todas as minhas contas, sobrar um dinheiro lá no fim e tal, eu comemorei muito isso. Porque não é fácil eu acho também, assim, né? eu não tô ainda da forma como eu quero estar, longe disso. Você acha que um dia você vai estar? Não, Eu né? também acho que nunca vou estar, não. Eu acho que a gente sempre tá vendo a cenoura, né? Então, você quer melhorias, você quer evolução. Isso sempre. E tem que querer, né? Que senão você morre. E empreendedorismo é isso. Você sempre pode melhorar. Você sempre vai crescer. O carro sempre vai vir. É isso. Só que você entender, você ter domínio. Eu tenho hoje um domínio, assim, por causa de profissionais com quem eu trabalho e de uma estrutura que eu fui montando e que ainda estou montando, que me permite hoje ter uma visão de gestão que eu não tinha. Antes, a minha visão era do desespero do dia a dia, de, sei lá, até 2 anos e meio da marca, que vai fazer 5 anos, eu montei todos os pedidos. Eu embalava todas as caixas, eu lacrava tudo, eu punha etiqueta, eu imprimia etiqueta, eu recortava etiqueta. Então, você fica preso em coisas que hoje eu sei que eu não posso ficar presa,
porque a complexidade aumentou e eu sou imprescindível em outras áreas. E É. hoje eu tenho uma visão de gestão que, pra mim, por si só, já é um salário. Sabe assim? Sei De demais. tão rico que é você ter conhecimento do seu negócio. É. E demora a ter. Demora. Pelo menos no meu caso, demora. até se assimilar tudo que acontece. Demora. nó- E assim, você falou uma coisa, você falou duas coisas importantes. Essa coisa de se prender no pequenininho, eu tenho uma coisa que eu até escrevi no livro que eu quero publicar, Uhum. que é a cultura do sapeca. Eu já te falei isso? Não, acho que não. Pra mim é assim, se a coisa é muito pequena e você não tem, assim, você não tem condição de lidar com aquilo, por exemplo, um lugarzinho que vai colar, não sei o quezinho, eu falava pra minha equipe lá na FAP, sapeca. Então, é tipo assim, qual que é o corte, a linha que você corta, Uhum. que o risco é muito baixo. Sim. Essa você vai ter que sapecar, entendeu? Essa você vai Sim. ter que, dar vazão, porque senão você vai virar um gargalo no seu próprio negócio. Totalmente. Outra coisa que você falou que eu acho valiosíssima até destacar para quem estiver ouvindo é conhecimento do seu negócio. É. Porque, cara, quando você tem uma marca cremosa, num país em que, na época que lançou, as pessoas querem o mate, você tem que conhecer muito até onde você vai com esse produto, o que você vai Sim. fazer com esse produto, como você vai divulgar. E isso você sempre teve. Eu acho que volta pra ingenuidade. E não é uma ingenuidade no sentido de uma falta de noção, não. É uma ingenuidade que te faz, pelo menos eu sinto que isso me faz, focar no que eu acho que importa. Assim, eu não sei fazer de outro jeito. Eu olho muito pouco pra fora. Eu já falei isso em alguns momentos também. Eu olho muito pro que a Nem Só de Blush se propõe a fazer e como fazer isso cada vez melhor. Assim, meu foco realmente, isso eu não inventei. Eu só existo como marca porque o meu foco realmente é facilitar a rotina de mulheres que não sabem se maquiar para que elas se sintam bem como elas deveriam se sentir. Não importa se estão maquiadas ou se não estão. A ferramenta que eu encontrei para isso é a maquiagem. Mas o que eu busco fazer com isso é tão real na minha vida que eu só me importo com isso, basicamente. Maravilhosa. O resto é firula mesmo. Assim. Maravilhosa. É por aí. Sou fã de você, gente. Não tem como. E sabe o que eu acho bacana você falar? Que você falou assim, eu olho muito pouco pra fora. Gente, é muito importante a gente estar no mercado. Mas Claro. se você fica com o olhar voltado pra fora, você tem vários problemas que você vai criar dentro. Por Total, exemplo, você vai se medir perfeito. com uma régua errada. Você vai se comparar com uma marca muito mais antiga do que você, que tem muito mais dinheiro do que você, Sim. que tem outro conceito. Esses dias eu passei uma situação com uma cliente que eu estava fazendo um desenvolvimento para ela e ela me mandou várias marcas que ela gosta, que ela queria benchmarkear. E ela falou assim para mim, você olhou? Eu falei, olha, eu olhei as referências, mas eu não fui a fundo para olhar o que essa marca tá fazendo, porque senão, querendo ou não, eu vou trazer traços de lá para cá. E a gente quer se diferenciar, né? Eu quero diferenciar. E hoje eu faço, né? Eu tenho uma parte da direção criativa em alguns trabalhos que a gente entrega que eu faço. E eu não olho também. Porque, gente, o nosso cérebro, ele vai trazer. Não tem jeito. Nós somos, né, uma câmera, assim. Sim. Então, eu gosto dessa sua forma de olhar para Nem Só de Blush, porque eu vejo vocês cada vez mais autorais. É isso. Essa palavra, pra mim, ela é guia, assim. Se o que eu tô fazendo, seja uma embalagem, seja um post, seja uma legenda, seja um e-mail, se aquilo ali não me parece com o que eu realmente quero falar, tá errado pra mim, sabe? Eu não quero copiar a linguagem de ninguém, eu não quero copiar a estética de ninguém, nada de ninguém. Eu não quero copiar o produto de ninguém. Assim, é um olhar para o que a sua cliente, e falando em cliente, parece às vezes até que a gente tá com foco em vender ali, não é querendo romantizar, quase, né? mas é atender as pessoas, é sobre servir mesmo, é sobre ser útil para alguém com algo que te importa. Eu quero ser útil nisso aqui. Outra pessoa quer ser útil em outra coisa. Eu quero nisso aqui. Só aí eu já tenho tanta gente me falando o que quer, que são as minhas clientes, minhas seguidoras, minhas amigas, as pessoas que eu troco muito online, que várias seguidoras e influenciadoras, enfim, se tornam amigas. Ali eu tenho uma riqueza de informação para eu melhorar o que eu faço tão grande que pra que eu vou procurar o que a Hailey Bieber tá fazendo? Não quero saber. A Hailey Bieber tem outra forma de construir a marca. Né? É outro público. Ela partiu de outro ponto, assim, não tem o que eu me comparar, entendeu? Eu amo. E aqui, me fala do nome. Nem Só de Blush. É uma curiosidade de muitas pessoas. É bem simples. Eu tinha um blog em 2014, 13, por aí,
que eu falava de beleza, era o foco, mas eu não queria falar só de beleza. E na época de nomear, eu pedi ajuda para umas amigas e uma grande amiga minha falou, e nem só de blush, porque eu queria uma coisa assim, que o foco fosse a beleza, mas não é só. Só beleza. Falava de vários outros assuntos e virou esse. E aí, quando eu fui criar a marca, eu fiz 1 milhão de brainstormings com várias pessoas e tal. E fiz uma enquete no Instagram, nem só de blush, era uma das possibilidades, e ganhou de lavada, assim. As pessoas acharam o nome legal, interessante, diferente, e ficou, e as pessoas adoram, assim. E fez muito sentido começar com o blush, né? Super! Eu Nem só de blush. Eu lembro, inclusive, que no início da marca, Bruna Tavares, maravilhosa, por seu intermédio, fez uns stories mostrando os nossos produtos e tal. E eu lembro dela achar que a gente ia fazer só blush. Tipo assim, que seria uma marca de blushes. E eu falei, ai meu Deus, será que eu vou decepcionar? Que não vai ser só blush e tal? Não. Mas foi legal, porque foi aí que eu entendi, gente, olha só. E depois ela comprou seu corretivo quando você lançou. Sim, ela é maravilhosa. Ela falou, nossa, que legal, vou comprar, não sei o que. Achei demais ela é também. demais mesmo. E Mas aí, foi legal começar com blush. Foi legal, fez sentido. Sim. E assim, E foi sem querer, tá? Tem gente que acha que foi muito pensado. Foi sem querer. Não, e você sabe que já me falaram assim, nossa, eu amo aquela marca só de blush. Então, nem só de blush. Nem só de blush. E você ainda conseguiu se carimbar com essa abreviação, né? NSDB. Sim. Eu já vi gente falando isso. Sim. Porque o nome é grande, né? Então, tem situações que... Eu gosto. Eu sempre achei moderno, eu sabe? acho super. Mas assim, eu acho interessante quando as pessoas chamam de NSDB. Sim, NSDB, não sei o quê. Eu também acho. Gente, o que é isso? Ela conseguiu fazer isso, né? Eu sempre quis um nome que desse pra abreviar. E conseguiu. Sigla. Gente, olha. Outra coisa que eu queria te perguntar. E assim, gente, eu tô fazendo perguntas que eu sempre quis. E que a gente também sempre... E que as pessoas também mandaram, né? Que a gente perguntou pra algumas pessoas, enfim. Essa coisa da mulher real, que eu sei que você ama, que eu sei que você ensina. Sim. Você acha que isso tem um pouco... Eu queria falar sobre comunidade. Você acha que isso é um pouco do motivo da sua comunidade ser tão engajada com 100%. você? 100%. Não acho que é um pouco, não. Acho que é 100%. Eu, desde o início... No início, eu fazia muita live. E as pessoas... por causa disso, as pessoas me viam mais de perto, assim, meu jeito de ser, de falar, o que eu defendia, o que eu ensinava. Isso foi construindo uma amizade entre eu e quem estava na live. No começo eram pouquíssimas pessoas, em alguns momentos a gente conseguia um pico grande de pessoas e tal, mas foi importante para as pessoas irem conhecendo os meus objetivos. Tipo assim, conhecendo a pessoa que cria os produtos que ela tá vendo num anúncio, sabe assim? Tira a frieza, tira a distância de receber um anúncio. E hoje, mais do que nunca, sem essa proximidade, esquece. A não ser que você venda algo muito diferente, sei lá, um lustre cheio de pontas e com brilhos. Se o seu produto sozinho não chama muita atenção, dificilmente você vai vender sem ter uma construção de comunidade. Ponto. E, desde o início, eu também entendi que a marca tinha que ter um braço educacional muito forte. Exatamente pelos motivos que você falou. Um país que todo mundo quer uma maquiagem mate, que todo mundo tem pânico de oleosidade, e que eu sempre defendi o viço. Gente, eu me vejo, às vezes, em reunião online e tal, e vejo, nossa, eu tô bem brilhante mesmo. Falo, gente, se eu tivesse seca, eu ia detestar. Nossa sabe assim? Eu Senhora. não acho bonito mesmo. E é bem coreano, né? Bem coreano. Estivemos lá, sabemos bem. Mas essa troca de... Aí que eu acho. Interesse. Eu fiz várias entrevistas essas últimas semanas com pessoas que a gente está contratando e eu falei com todas. Para mim, a característica principal de uma pessoa é ser interessada. Porque eu, sendo interessada, eu sei que eu tenho muito interesse nas minhas clientes, nas minhas seguidoras, porque eu tenho interesse nas pessoas, eu tenho interesse no impacto que a gente vai ter na vida delas. Eu sei que um corretivo que faz o que o nosso faz, com a qualidade ímpar que ele faz, eu sei que aquilo ali impacta no dia de um ser humano, que normalmente tem 1000 inseguranças e problemas só por ter nascido mulher. Então, se eu puder trazer isso em forma de um produto, mostrando para ela que aquilo ali melhora um pouquinho o dia dela, e esse pouquinho vira uma melhora muito grande nas atitudes que ela toma, nas decisões que ela toma no dia, no enfrentamento que ela tem de um relacionamento, seja o que for. Um pouquinho que eu construí a autoestima dela, pra mim, assim, é sobre isso. Sempre foi, sempre vai ser. Então, eu acho que as pessoas veem
essa... Eu não quero falar essa verdade, porque ficou até meio batido, né? Mas vem essa intenção. Vem essa transparência. Né? E aí, realmente, elas se comunicam com isso e gostam. E eu falo, graças a Deus, porque eu não sabia dar outra coisa, não. Se fosse Mas pra sabe fazer uma de outro coisa? jeito. Eu acho que você tem... As pessoas são interessadas no que você fala. Uhum. Mas eu acho que você é uma pessoa muito interessante. A sua marca se tornou uma coisa... né? Um produto interessante. Porque eu vou te falar isso. Lá no início, quando você fazia lives... Às vezes, sei lá, dava 30 pessoas, 40 pessoas. Que é legal, né? A gente falou sobre isso, mas vamos dizer assim, não era um big number. Eu via você falando e explicando horas e horas e horas e horas. E eu ficava assistindo e eu falava assim, gente, essa menina, ela vai longe porque ela não cansa. E outro, o jeito que ela tá falando, explicando. E aí, às vezes, por exemplo, acabou de explicar uma coisa. Entra a pessoa uma pessoa entrava na live e exatamente. perguntava. Ela voltava, explicava a mesma coisa de novo. Eu falava assim, gente, a pessoa que tem essa resiliência... Que foi muito o que a gente falou até no TikTok, né? A gente conversou sobre isso. Gente, pra quem não sabe, as maquiadoras raiz, nós éramos acostumadas a fazer conteúdo muito extenso, conteúdos muito detalhados. Dar curso presencial, 8 horas com a pessoa do seu lado, maquiando. Porque, na verdade, não adianta. Um videozinho de 15 segundos não vai fazer você dicas, né? aprender a se maquiar, tá? Fica a dica aí. São dicas. Na verdade, o videozinho de 15 segundos é pra quem já sabe se maquiar e vai pegar um detalhezinho. Um detalhezinho. Eu mesmo adoro vídeo curto. Sim. Porque, às vezes, por exemplo... Renova um negócio. E assim, a gente para de fazer certas coisas, né? Hoje mesmo, eu fui fazer um ensaio e a moça falou, essa referência aqui. Eu falei, moça, deixa eu te falar. Eu usei essa maquiagem no meu primeiro casamento. Que é tipo um cut crease, assim, não muito marcado, levemente esfumado e tal. Então, assim, a gente para também de fazer. Aí, quando eu vejo uma pessoa, eu falo, gente, eu usava isso demais, vou voltar a fazer. né, uma coisa. Esses dias eu vi Lu Ferraz até, pegando o lápis no pincel. Eu fazia muito isso pra esfumar a raiz. Eu falei, gente, por que eu parei de fazer isso, né? Então, enfim, eu queria que você desse uma dica, porque as pessoas têm me perguntado muito, Amanda, vocês falam tanto de comunidade, mas o que você acha que é uma dica de ouro pra quem vai formar uma comunidade? Pode ser várias. Conversa. O podcast é seu. Conversa com as pessoas. Gente, relaciona, comunidade é se relacionar, sabe? Não tem morro de preguiça. Não vai formar comunidade. Não tem milagre. Não tem almoço grátis. Você sabe da importância de formar comunidade, mas você não tá afim de bater papo com as pessoas na internet. Responder direct, né? Sinto muito. Por isso que eu falo de ser interessado. Ser interessado se interessa pelas pessoas, pergunta pra elas. Alguém, às vezes, assim, eu tenho pânico, eu sempre falo com quem trabalha comigo, não responde direct. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, amei esse corretivo, vou querer comprar. Aí a pessoa responde, ele é demais, e um beijinho. Põe um coraçãozinho só. Cadê Gente, Estende. Esse corretivo, realmente, eu não sei como que você se maquia, mas pra quem gosta de uma maquiagem prática, ele resolve tudo. Você sabia disso? Nesse vídeo a gente nem falou tal coisa, mas ele também faz tal coisa. Manda no direct um outro vídeo. Queira ajudar essa pessoa a entender seu produto, pra vender e pra ela ficar feliz. Exatamente. Tipo, não, a pessoa quer responder direct, tipo, encerrando, né? Eu respondi, pra dar check. Aí é horrível. Não, gente, eu vi uma vez um influenciador, não me lembro qual, que ele falou assim, eu quero que dê conversa no comentário da foto. E ele falou assim, eu quero que dê polêmica, eu quero que dê conversa, eu quero que um responda e outro responde em cima e tal. E realmente é isso, é uma conversa. Se eu falo aqui, nossa, Sofia, que bom. Não tem? Como é que a gente vai? Né? Tipo assim, o fluxo acaba ali. E qual foi o seu maior aprendizado nessa jornada até agora? Nossa, são muitos, viu? Não falo, o podcast é seu. Que eu vou trocar de cadeira. São muitos mesmo. Assim, nossa. Mas eu acho que talvez o principal é que a gente... É uma coisa que eu estou sentindo que eu estou aprendendo agora. Então, está mais latente, por isso eu acho que eu vou falar disso. A gente não pode, pelo menos eu não sinto que eu posso me dar ao luxo de ser o meu trabalho. E é muito desafiador. Porque assim como você falou no início, empreender é um estilo de vida. Ele não é um trabalho. É para a vida inteira. Só que a dificuldade que eu enxergo, e eu até estava trocando muito isso com uma pessoa que é minha amiga e trabalha comigo, e me ensina muito, a gente estava falando disso hoje, numa reunião nossa. Não tem condição de eu ir para a fazenda e enquanto eu tô vendo, sei lá, fazendo uma caipirinha, eu pensar que, e se eu
postar a receita dessa caipirinha? E se eu fizer vários stories Eu sou essa de um jeito pessoa. bem cool? E se eu gravar de cima? A luz, eu acho que na outra janela tá melhor. Essa graminha atrás. Acabou. Eu não quero ser assim o tempo todo. Não é possível que o ser humano perdeu a capacidade de só estar ali. Só beber a caipirinha, só Só fazer a isso. caipirinha. Mas deixa eu te falar, eu vivo esse problema também, Eu tá? sei muito bem. Então, isso tem sido um ponto, assim, amanhã eu tenho terapia e vai ser levado pra lá. Porque, ao mesmo tempo, a gente gosta dessa coisa do... Adora. Mas olha que legal, e se eu fizer uma coisa... A gente gosta desse rolê. A gente gosta. A gente gosta de se comunicar, de compartilhar uma coisa que a gente achou legal. As pessoas acham que a gente posta pra se exibir. Quem não tem esse feeling de trocar, não entende que a gente gosta de trocar. A gente gosta de dar uma dica que eu acho que a outra pessoa pode gostar. Exato. É verdade isso. Só que, por outro lado, eu também gosto de ter a cabeça um pouquinho menos acelerada do que Só viver. só Né? viver. Eu viro pra baixo o telefone. E eu não sei como fazer isso ainda não. Mas eu tô tentando aprender, por isso que eu trouxe esse tema. Olha, então vou te dar uma dica, porque a minha terapia é daqui a pouco, depois desse podcast. Perfeitamente. Mas o que eu tenho mais trabalhado na terapia, eu tô fazendo 2 processos terapêuticos e coaching, porque eu tô, assim, altíssima performance Nossa, e eu não. preciso desse É amparo, outro né? rolê, gente. Não, eu preciso desse amparo. A gente tá agora com uma empresa na China, então você imagina, pra mim é muito fácil trabalhar de noite e de dia. Eu perco a mão Nossa, nisso, Você já entendeu? dorme pouco. Eu já durmo um pouco e como. Se deixar, Tô ela... comendo pouco também. Aham, eu não ia falar essa parte não, mas combinado, gente. Não, eu sou muito gulosa, mas quando eu tô mergulhada, eu Você tenho esquece. essa dificuldade. A gente tem que levar a comida pra ela. O Obrigada. que nós vamos esperar de Nem Só de Blush? O Olha, que a gente vai ver agora nas cenas dos próximos espere- capítulos? cada vez mais solidez no nosso propósito. Não espere estripulias de agora vamos lançar 20 tipos de base mate para... Não, isso não vai acontecer. Como você falou, a gente tem uma autenticidade forte e eu prezo muito por isso. A gente tá com um possível lançamento para o fim do ano que eu acho que ninguém espera. Acho que nem você ainda sabe, tá? Pra ser sincera, porque eu troquei uma coisa essa semana aí, Eita. mas que faz 100% sentido no nosso portfólio e para quem usa os produtos ou não usa. Faz muito sentido. Então, é inesperadíssimo. Espero que dê certo. Tá? Já tô Vai falando dar. aqui com a dona do negócio. Vai Por favor, dar, faz vai certo. ter que dar. Eu tô esperando uma embalagem que tá pra chegar na minha mão aí a qualquer momento. É isso, é por aí, sim. E espere mais proximidade, eu quero Mais comunidade. eu quero estar mais próxima ainda. Eu acho que eu tive um período que eu me afastei um pouco pela loucura do operacional, mas eu quero voltar a fazer o que eu mais amo, que é essa troca. Faz mesmo, sabe? Porque adoro te seguir. Adoro. Quando você tava viajando, a última vez que você viajou, eu falei pro Saulinho, eu falei assim, olha, isso aqui é que faz as pessoas comprarem, se engajarem, eu chegava à noite e falava assim, deixa eu ver o que a Sophie tá fazendo. Aí, o Saulinho falava assim, deixa eu ver também. Aí, no fim, tava maravilhoso, eu e Saulinho. Saulo assistindo todos os dias o que vocês estavam fazendo e comentando. Eu faço questão de comentar, de perguntar e tal. Eu gosto também de mas saber, você né? apoia muito, isso é lindo. Então, aí eu ficava... Quando eu via João Paulo, gente, que legal, o João Paulo também foi aqui, vida. O João Paulo... Então, assim, a gente também se sentir parte no seu dia... Faz a gente querer se sentir mais parte. Sim. Então, por exemplo, eu vejo o seu estilo, adoro o seu estilo. Falei hoje com os meus filhos, gente, eu amo o estilo da Sophie e tal. É muito diferente do meu, né? É muito diferente até do que eu consigo fazer, né? Mas eu amo. E aí eu fico pensando, gente, mas se eu pegar só o brinco, talvez eu não lembre de pôr todos esses anéis, eu vou sair 5 horas da manhã e tal. Mas um dia eu vi que você estava arrumando seus acessórios e falou, gente, acessório, eu não vou sem usar anéis, não sei o quê. Isso me influenciou pra minha viagem na Itália. Eu acho Olha que assim, coisa, né? faz mesmo, acredita nessa sua comunidade. Eu sei disso. Às vezes a gente fica cansada, né? E fala, eu vou postar menos. E assim, a rede social, ela tá desanimando a gente porque não tá entregando, Nada. E aí você vê o número caindo. Nossa, esses dias eu tomei um tombo com isso, porque eu olhei assim, eu vi o número caindo. Gente, me deu um... Gente, eu tô me esforçando tanto. Acho que eu nunca me esforcei tanto pra produzir um conteúdo, pra desengajar do que eu tava. Ai, que tristeza. Isso eu vou te falar que eu não olho muito. Eu tenho quem olhe, né? Mas eu não olho muito. Eu penso Você em vai, né? fazendo. Eu vou fazendo o que eu acho que... E é impressionante. Quando você faz as coisas que você mais gosta e acredita, e é fácil de gravar e falar sobre o assunto, é o que dá mais certo. Sim.
Não é à toa. E porque tem que as testar, pessoas né? Tem que testar. Porque muda também, você tá fazendo uma coisa Muda. que tá dando super certo, flopa e vai de Voltou novo. agora conteúdo denso, Voltou, graças a carrossel com Deus, muito bom pra texto. nós. Amo. Eu também Tô amo. louca pra escrever Eu também vários, amo. assim, Eu não- ensinando coisas. Também, não Louca. aguento esses conteúdos rasos, me entediam Não, grandemente. demais. Ó, porque a gente não pode ficar aqui pra sempre, infelizmente, Gostaria. porque eu queria um bate-bola rapidinho. Claro. Um produto que você não vive sem. Hidratante. Hidratante. Então, a gente tem que lançar um hidratante. Eu uso muito a nossa Bruma pra isso, né? A Fresh, que é facinha e muda a textura de uma pele. Muda. Uma inspiração. Você. Sem puxação de saco. Brasil! Juro. Vocês escutaram isso? Foi Brasil, o que veio na minha cabeça primeiro. Maravilhoso, Mesmo. Por obrigada, N amiga. motivos. Pronto, já vou chorar. Mas é verdade. 3 marcas que você admira. Tem que ser brasileira, pode ser de qualquer lugar. Qualquer lugar da face da terra. Nude Sticks foi minha primeira inspiração. Eu sei que você gosta desse. Amo. Glossier. Também sabe tive muito o bem, amor e o tivemos prazer uma- de ir lá. Compramos moletom. A Amanda derrubou um stand da Glossier. Tô brincando, sabe? Ô, judiação. É mentira, gente. A- Um dia, se ela deixar, eu posto esse Eu vídeo. levei a culpa. Não, eu deixo. Não, Pode você, postar. você levou a culpa, tadinha. Não foi ela, mas ela levou a culpa. Aí eu falei, vou falar isso pra ela ficar maluca, sabia? Mas, e outra marca que eu admiro, vou falar de uma brasileira que eu admiro muito, Vicky Botê. Ah, que legal! Eu troco ideia com a Vicky é incrível e eu acho que a gente tem muitos objetivos em Vocês têm comum uma com as sinergia, marcas. né? E são completamente diferentes e partiram de lugares completamente diferentes, lógico, construção de marca muito diferente, mas eu admiro demais a estética de tudo. É lindo mesmo. Cuidado com tudo, acho lindo. Aqui, você é tudo de bom. minha Que amiga, felicidade. Obrigada por tava estar devendo aqui. Não. A gente estava se devendo isso aqui. Eu quero várias vezes, sabe? É. Assim, eu quero mais, porque eu quero que o nosso podcast seja bom para as pessoas que estão construindo marca, seja bom para a gente mesmo ouvir. Lógico. Né? Eu tava ouvindo o seu podcast, por exemplo, né, que eu te falei, eu adorei, anotei várias coisas, então eu acho que sempre a conversa vai mudar. Vai volte. mudar, a gente pode fazer com focos específicos também. Vamos, né? vamos. Pode me chamar sempre. Adoro falar, como deu pra ver. Com Foi certeza. maravilhoso. Obrigada por você estar aqui. Obrigada por você estar na nossa vida. Vou chorar, gente. Eu choro. Não, a porque gente chora facinho aqui, nós duas, tá? Obrigada mesmo. Que bom que a gente criou essa amizade, esse amor. E que bom que você criou na Está de Graças, pra né, nós. gente? Coisas lindas pra gente, fáceis, práticas e Isso, cremosas. tudo de bom nessa vida. Pra você também, amiga. Pra nós duas. Bom, tô muito feliz. Hoje eu tô com o olhinho cheio de Tá lágrimas. Eu mesmo? tava quase esquecendo de falar. Se você gostou desse podcast, curte, compartilha, encaminha, chama pessoas pra ouvir e vem pra cá, porque o Assinatura MarcaCast tá encerrando aqui, mas com muita vontade de mais bate-papo com vocês. Amei.